Alô pessoal, e aí, tudo certo? Sejam bem-vindos. Essa é a última live do ano, hein? E para fechar com chave de ouro, eu vou convidar aqui o Zebinho de novo para nossa terceira live, finalizar aquela sequência de lives que a gente vinha fazendo didaticamente. E hoje o assunto é Giant Steps e Bluesette. E a gente ainda vai falar de outras coisas. E do Giant Steps, eu acho que assim, você precisa ficar aqui para você assistir essa análise do Giant Steps. Eu acho que você nunca viu o Giant Steps sob esse ponto de vista. Então, fica aí que a gente já vai começar e vai ser muito interessante essa abordagem do Coltrane em relação aos ciclos de quintas. Não sei se você já parou para pensar que o Giant Steps, por que do nome, e qual é a relação que os acordes têm com o ciclo de quintas, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Vou chamar aqui, fazer a solicitação, peraí. Vamos lá, começando. Conectando. Foi. Alô, Zebinho. Está bem. Tô chegando aí. Tá legal. Tudo bem, Zebinho? Andando para ver aí. Tudo bem com vocês? Tranquilo. E aí, essa é a última live do ano. Essa é para Pois é. chega. Só ano que vem agora. Agora só Natal, festança. Exatamente. Nós tivemos duas lives, né, anteriormente, né? Sendo que a primeira nós falamos sobre a importância de se harmonizar bem para quem gosta de improvisos, quem quer aprender a improvisar, saber harmonizar bem, e falamos sobre harmonia funcional. Isso. Aliás, falamos muito sobre harmonia funcional, né? Aquilo ali Exato. 300 anos de história da música, aquilo ali. Aquele nosso encontro resume 300 anos de harmonia, de estudo de harmonia, de história de música com harmonia, né? Pois é. No segundo encontro nós falamos sobre as harmonias nos blues. Exato. E nesse terceiro encontro, eu gostaria de abordar, comentar sobre duas harmonias de duas músicas, uma chamada Bluesette, que é um ternário, do Toots Thielemans. Toots Thielemans foi um músico belga, que ele tocava muito bem guitarra, era compositor e tocava também gaita, harmônica, de chave. Improvisava muito bem, inclusive assobiava também bem. Improvisava assobiando muito bem. E gostaria também de comentar sobre a harmonia do Giant Steps, que é uma música do John Coltrane, que foi gravada na década de 50, final da década de 50, mas ela foi publicada numa revista especializada, Downbeat, na década de 60. O improviso dele foi publicado, do Coltrane. Aquilo virou uma febre naquela década, né? Imagino, a gente não tinha internet. Imagino o que deve ter sido ouvir o Giant Steps pela primeira vez, mesmo assim, no mundo. Porque eu ouvi, só que essa estética já existia, né? Quando você está imerso numa realidade, é diferente de você se deparar com uma estética nova. É verdade. E aquela novidade se tornou uma febre entre os músicos interessados em improvisação. Aliás, o Vitor Assis Brasil, numa reportagem, quando ele voltou da viagem da Europa aos Estados Unidos, ele passou uma temporada fora do Brasil,
Perguntaram para ele o que ele costumava ouvir. Ele falava, só ouço Coltrane. Não ouço mais nada, só Coltrane. Mas vamos começar pelo bluesette. Eu falei sobre modulações rapidamente no nosso primeiro encontro. Nós comentamos, até falei que as modulações podem ser passageiras, temporárias ou definitivas. Um exemplo de modulação temporária é All the Things You Are. A música que é em Lá bemol, e num determinado momento ele modula para Sol, meio tom abaixo, e fica um tempo em Sol. Essa é um exemplo de modulação temporária. Definitiva, Chega de Saudade do Tom Jobim, é uma modulação definitiva. Ela começa em Ré menor, depois modula para Ré maior e termina a música em Ré maior. Termina. Então Deixa eu só fechar a porta aqui que tá muito barulho. O All the Things You Are é. Isso. Dó menor agora. Isso. Modulou para Sol, viu? Agora ele faz uma 2/5 para Sol. De novo. Agora vai modular para Mi. Aí volta o começo. O legal disso aqui é que ele chega em Mi maior e o Mi é simétrico de Dó. Só que esse Mi está com sétima maior e esse está com sétima menor. Mas eles são simétricos, né? No ciclo simétrico dos aumentados. Os aumentados. Então, na verdade, o Mi facilita a chegada do Dó 7 depois do Mi, se dá fácil, né? Por conta dessa simetria que eles guardam entre si. E que o Dó 7 já é o dominante de Fá para voltar. De Fá menor para voltar, exatamente. É muito o final, diminuto, exato. Voltou para o Lá bemol, fechou no Lá bemol. Aí o pessoal já ou faz uma 2/5 para voltar para Fá menor, ou faz duas dominantes. Sol sétima quinta aumentada, Dó sétima menor aumentada, e volta para Fá menor. O que eu até prefiro, fazer essa cadeia de dominante no final. Soa diferente. E o outro que você falou foi o Chega de Saudade. Que o Chega de Saudade Chega de Saudade. É menor, né? Vai minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Aí modula para maior. E fica, ai, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos teus braços e dos abraços, não te ser-me longe, abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você longe de mim. Termina em maior. Exatamente. É uma modulação definitiva aí. Uhum. Mas vamos voltar ao bluesette. Você poderia tocar melodia pra gente aí, depois dar uma passada na harmonia? Sim. Vou colocar aqui um play along aqui. Vê se tá dando pra ouvir legal. Tá dando. Então vamos nessa. E assim vai. É, perfeito. Então, Dá para dar uma passada só na harmonia? Si bemol, Lá meio diminuto, Ré, sétimo, Sol menor, sétimo. Aí Fá menor, Si bemol, aí caiu em Mi bemol. Né? Aí Mi bemol menor, Lá bemol, Ré bemol, exato. Aí menor, Sol bemol, aí Si, Dó menor, Fá 13, 2,5 para Dó menor e 2,5 para voltar ao tema. Então, a tonalidade dela é Si bemol. Ela começa fazendo uma 2,5 para o relativo de Si bemol, que é Sol menor. Estou aqui, o Sol menor está aqui, eu faço 2, 5, cheguei no Sol menor, que é relativo da tônica. Aí ele faz Sol menor. Aí ele faz uma 2,5 para Fá menor. Já aproveita esse sexto grau, ao mesmo tempo que ele é sexto, ele Exato. é 2 de outro alvo. 2,5 para o homônimo da dominante. Aí já aproveita desse Fá menor, faz uma 2,5 para Mi bemol. Que é a subdominante do tom. Subdominante. Aí transforma em menor, pega o homônimo e faz uma 2,5 para Ré bemol. Que é relativo do homônimo do tom. Relativo do Si bemol menor. Aí repara que ele estava em Si bemol, fez uma 2,5 para o relativo de Si bemol, que é Sol menor. Depois ele vai fazendo 2,5 de tom em tom. Está em Sol menor, faz 2,5 para Fá. Vai para Fá, depois vai para Mi bemol. Aí faz, depois para Mi bemol, depois para Ré bemol. Depois ele faz para Dó bemol. Chega meio tom acima do Si bemol, que é a tonalidade da música. É tudo que ele queria. Chegou o tom mais afastado possível. Apesar de, geometricamente, no violão, está pertinho. Mas em termos do ciclo de quintas, em relação às armaduras de clave, está muito longe. Né? Si bemol tem 2 bemol. Está muito longe. Maior que 5 sustenidos. Está muito longe. É um tom afastado. Mas ele, quando chega a meio tom,
A gente tinha até comentado isso, quando você chega a meio tom do tom, no primeiro encontro a gente chegou a comentar sobre isso. Uhum. Você está com tudo para voltar à tonalidade. Uhum. O tom é tão afastado, mas as notas que aparecem ou são antecipações, ou são notas que estão a meio tom da tonalidade original. Sim. Então fica fácil você voltar. Aí o que ele faz? Ele pega uma 2,5 para si bemol, mas não conclui a 2,5. Aí ele vai no antirrelativo. Relativo, faz 2,5. E faz 2,5 consecutivas. E aí chegou. E vai cair, vai voltar ao tema. Temaço, né? Voltar ao tema. Tem um tema interessante, tem uma harmonia interessante, né? Uhum. Muito. A outra harmonia que a gente ficou de comentar, então, é o Giant Steps. Dá para você tocar só a melodia do Giant Steps? Dá. Você quer em dó, né? A gente vai fazer em dó. Que fica mais fácil de fazer a análise. O pessoal do sopro toca em ré bemol. Aí começa de novo. Isso, de novo. Agora só a primeira frase. Ó. Observa que é um Lá bemol com sétima maior. É um arpejo em Lá bemol com sétima maior. Exatamente. Agora a segunda frase. Ele faz 2,5 aqui e vem. É um arpejo em Mi maior, com sétima maior. Exatamente. Observa que do Dó para o Mi tem uma terça maior. Do Mi para o Lá bemol tem outra terça maior. E do Lá bemol para o Dó é outra terça maior. Então ele circula aí. Depois ele faz mais 4 frases pequenas que ele harmoniza com 2,5. Uhum. Então vou tocar, ó. Vou tocar com acompanhamento. Certo. Ó. Arpejo de Lá bemol. Agora arpejo de Mi. Agora. Beleza, vamos dar uma olhada nessa harmonia. Primeiro vamos regular aqui, eu fiz um quadro. Dá para ver até aqui o final? Perfeito. Dá para ver até aqui embaixo. Toca a melodia que eu vou acompanhar aqui em cima no quadro. Tá. Com a harmonia. Tá bom. Tá lá. Tá ótimo. Então, ele começa num Dó maior. Pode ser com sexta e nona. Eu não botei as dissonâncias aqui. Pode ser com sétima maior ou com sexta e nona. Que é muito usado sexta e nona aqui. Uhum. Aí ele pega Mi bemol. O que Mi bemol é do Dó? É um vizinho de terça. Uhum. É o relativo do homônimo de Dó. Deu para perceber? Uhum. Aí ele faz com sétima, que é dominante de Lá bemol. Que é outro vizinho de terça de Dó. É o vizinho de terça no Lá sentido bemol. oposto. É, no sentido oposto, exatamente. Lá bemol é antirrelativo de Dó menor.
Então ele pega o relativo de Dó menor com sétima e chama o antirrelativo de Dó menor, o Lá bemol, que é outro vizinho de terça de Dó. Isso que ele fez aqui em relação ao Dó, ele vai fazer em relação ao Lá bemol. O que é o Si com sétima? O Si com sétima é vizinho de terça de Lá bemol. É relativo do homônimo de Lá bemol menor, de Lá bemol. É relativo de Lá bemol menor. E ele pega com sétima e modula para Mi, que é um vizinho de terça de Dó. É homônimo do antirrelativo de Dó. Então olha como é que ele vai brincando com os vizinhos de terça. Deu para perceber? Aí ele pega o trítono de Mi, que é Si bemol, mas ele pega menor, e faz uma 2,5 para Lá bemol. E como ele fez aqui anteriormente, do Lá bemol ele pega o vizinho de terça de Lá bemol e modula para Mi. Aí ele pega o vizinho de terça de Mi, exatamente como ele fez aqui com Dó com Mi bemol, como fez com Lá bemol e Si sétima, ele faz com Mi. O Sol é relativo do homônimo de Mi menor, de Mi maior. Ou seja, ele é relativo de Mi menor. Aí ele coloca uma sétima e modula para o tom de novo. Aí ele pega, como ele pegou o trítono aqui de Mi, ó, ele pega o trítono de Dó e faz uma modulação para Mi maior. Novamente pega o trítono de Mi, faz uma modulação para Lá bemol. Pega o trítono de Lá bemol e faz uma modulação para Dó. Pega o trítono de Dó, faz uma modulação para Mi e depois ele faz uma 2,5 para voltar ao tom. Então, basicamente, ele só modula para Mi, para Lá bemol e para Dó. Para Mi, para Dó e para Lá bemol. Como na melodia, exatamente como na melodia. A melodia ela é em Dó maior, ele faz um arpejo em Lá bemol, um arpejo em Mi. Observando sempre que Mi é a terça maior de Dó e Lá bemol é a terça maior de Mi. E o Dó é a terça maior de Lá bemol. Eles estão em relações de terças maiores simétricas. Terças maiores. E essas terças maiores dividem o ciclo das quintas em 3 partes iguais. Então, essa harmonia, como é que ele faz aqui no ciclo das quintas? Ele está em Dó, pega o Mi bemol, com sétima, dominante de Lá bemol, aí pega o Si com sétima, dominante de Mi. Então ele saiu do Dó e modulou para Mi. Quando ele chega em Mi, ele pega o trítono de Mi, Si bemol menor, e faz uma 2,5 para Lá bemol. E novamente vai no Si com sétima e modula para Mi. De novo. Mas aí imediatamente ele pega o vizinho de terça de Mi, Sol com sétima e modula para Dó. Aí quando ele está em Dó, pega o Fá sustenido, que é o trítono de Dó. Faz uma 2,5 para Mi. Aí ele que está aqui em Mi, pega o trítono de Mi, Si bemol menor, Mi bemol e modula para Lá bemol. Quando ele está em Lá bemol, ele pega o trítono de Lá bemol, que é o Ré, pega menor e faz uma 2,5 para Dó. Aí ele pega o trítono de Dó, que é o Fá sustenido, e faz uma 2,5 para Mi.
Aí ele pega o Ré menor, Ré menor, Sol sétima e volta para Dó. Então, basicamente, ele só modula para Mi, Dó e Lá bemol. Uhum. Dó, Mi e Lá bemol, que é esse triângulo verde aqui, ó. Uhum. Divide o ciclo em 3 partes iguais. Se você ver as dominantes que aparecem, Mi bemol sétima, Si sétima e Sol sétima, entendeu? Sol sétima, vai dar esse triângulo vermelho aqui, que também é um triângulo equilátero que divide o círculo em outras 3 partes iguais. E se você pegar as tonalidades menores, Si bemol menor, Fá sustenido menor e Ré menor, Fá sustenido menor e Si bemol menor, essas 3 tonalidades menores também formam um triângulo equilátero também, que divide o círculo em 3 partes iguais também. Então, ele usa 9 tons dos 12 tons da escala cromática. Só ficou faltando o Fá, o Lá e o Dó sustenido, que formam outro triângulo equilátero, que divide também o círculo das quintas, em 3 partes iguais. Então, o que você obtém? Você obtém uma estrela de 12 pontas. Que é uma estrela que é considerada pela cabalística, né? Como sendo uma estrela importante. Tem as 12 tribos de Israel, tem as 12 notas da escala cromática, tem os 12 apóstolos de Jesus Cristo, e tem os 12 meses do ano. E esse 12 é uma multiplicação de 3 vezes 4. 3 é o triângulo e 4 é o quadrado, que são as 2 figuras planas geométricas fundamentais na geometria euclidiana. Fantástico. O triângulo vezes o quadrado, 3 vezes 4 dá 12. Então, Coltrane era um mago. Era um mago. E não foi a troco de nada que ele foi canonizado pelos músicos americanos e criaram a igreja de São John Coltrane, onde as celebrações come quente o jazz. Exato. E o improviso que Coltrane fez nessa música foi publicado na Downbeat. Hoje em dia, na internet, é fácil de encontrar. Tem umas gravações dessa música interessantes. Uma é do Joe Alexander, outra é da Beth Carter. Beth Carter é muito bom. Fantástico. Fantástica essa gravação. E hoje você me mostrou uma francesa também. A Camille Bartô. Que botou letra no improviso do Coltrane. Letra no improviso do Coltrane. Quebrou tudo. Virou uma coisa interessantíssima. Então, para fechar, você podia fazer o tema e improvisar, dar uma passada no improviso do Coltrane. Não precisa ser todo, porque ele improvisou 13 coros. Mas uns 2 ou 3 coros aí para a gente ia ser interessante. Deixa eu colocar aqui.
Perfeito. Então, observar que, basicamente, cada nota ele executa um acorde. Exato. Cada nota da melodia corresponde a um acorde. Vou tocar em dó agora, ó. É. Tu, aqui é tu. Si bemol 13. E é engraçado. Caiu no Mi. Também uma coisa engraçada que é o seguinte. Ele faz. A primeira nota é a quinta do acorde. A segunda. É a quinta do acorde. Depois é a fundamental. Depois é a terça. Depois é a terça. Depois aí é a sexta. 13ª. 13ª. E depois é a quinta. De novo. Aí vem. Aqui vai. Aí a nona. Quinta. Quinta. Aí começa de novo. Quinta. Fundamental. Dó, terça. Sol, dó agora. 13 de novo. Dó, quinta de novo. Aí vem nona. Quinta. Nona. Quinta. Quinta. Nona. Quinta. Quinta. Nona. Quinta. Quinta. Aí é 2, 5 para voltar. E volta. E outra coisa interessante também aqui é isso aqui, ó. Na própria melodia ele faz. Aí você faz. Aí depois aqui eu tô nessa nota. Coisa interessante do violão aqui por causa da simetria do violão. Ó, cheguei para frente. É verdade. Eu tava aqui. Eu vou tocar agora as notas. Sol sustenido corresponde ao dedo. Eu já fiz esse outro 2/5 e agora eu vou fazer a mesma coisa. E agora a mesma coisa. O fraseado também é simétrico. Exatamente. Fraseado. É uma composição muito interessante, né? E passos gigantes, né? Parece um gigante andando. Passos gigantes. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. É mais do que interessante, né? Isso aí é genial. Isso aí já está num outro nível de composição. Inclusive, é difícil encontrar um músico de jazz experiente que encara essa música com a altura. A maioria corre do palco. Tirando o Joe Alexander, que foi um enxovalho, na verdade é essa. Foi uma afronta, né? Ele, com 8 anos, gravar essa música com aquela performance ainda criando por cima, é um negócio assim assustador, né? Mas em situações de seres humanos normais é difícil encarar essa música. Inclusive, eu tirei esse solo todo na época que eu encontrei, que eu me deparei com ela, aprendi, eu tirei o solo todo e pratiquei o solo. Mas se você não ficar revisitando, você vai esquecendo, porque o fraseado é um labirinto, né? A verdade é essa. Exato. É um labirinto. E a intensidade com que ele faz o fraseado. Eu vou colocar aqui
Eu vou colocar aqui um pouco do solo dele mesmo. A gravação original. Inclusive, peraí. O pianista corre do pau. Totalmente. E outra coisa é que eu ouvi esse disco, eu tive acesso a um disco, como é que eu vou dizer, edição especial desse disco, que os caras colocaram os takes que não foram editados, que não foram publicados, que eles fizeram vários takes de várias músicas, o Countdown, inclusive, que está nesse álbum, também foi gravado várias vezes, e eles colocaram nesse disco especial todas as gravações, inclusive umas que eles param no meio, assim, falam, não ficou bom, vamos parar. Aí eles conversam, tem a gravação. E assim, o Giant Steps tem umas 4 ou 5 gravações, 5 takes. E em nenhuma o cara foi, ele só foi nessa que ficou registrado, que foi publicado. Eu acho que eles estavam esperando para, pô, bicho, vai na onda. E ele não dá. E o mais louco... Realmente era difícil. Ainda mais no andamento que ele toca. E o mais louco de tudo é que, se você ouve as gravações, isso tem aí na internet, tem esse disco com os takes que não foram publicados. Se você ouvir o solo do Coltrane nesses outros takes, você vê que o fraseado é diferente. Ou seja, ele entendeu essa lógica mesmo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava realmente improvisando. É óbvio que tem uns caminhos que ele revisita várias vezes. Inclusive o próprio... Já fica pré-estabelecido. Pré-estabelecido. Mas você vê que cada hora é uma coisa. É impressionante. Vou colocar a gravação. Ele chega de uma maneira diferente. Exatamente. Né? Vou colocar ele tem um roteiro. Ele tem um roteiro, exatamente. E improvisação, isso é importante deixar claro, que às vezes as pessoas pensam que improvisar é tudo na hora. Não. Você tem um roteiro, você tem algo a seguir. E aí você cria em cima daquilo. Né? Eu sei as escalas, eu sei os acordes. Eu tenho uma noção, por exemplo, nesse trecho da música, é legal, sei lá, sobrepor arpejos para ter uma sonoridade diferente. Você já tem um plano. Você tem você tem um roteiro, exatamente. É igual o ator, né? O ator também improvisa. Só que ele improvisa em cima de alguma coisa. De alguma coisa que já existe. E aí ele cria, ele não sai falando do nada. Entendeu? Não é free jazz. Exatamente. Vou colocar aqui a gravação um pouco. Coltrane salvou ele. Oi? Coltrane salvou ele. Salvou ele. Ele já estava nos acordes. Ele já estava nos acordes. Assim, devia estar olhando para a cara dele e falar, pô, volta, porra. Me salva aí. Muito agressivo, né? E assim, tudo bem que o pianista ainda tem que ficar fazendo harmonia, né? Ele tá sobrecarregado, né? De funções. Ainda mais numa música dessa, ainda mais depois de um solo desse. Acho que depois de um solo desse é difícil encarar um improviso. Mas até que o cara se deu bem, assim. Se virou. Só que chegou uma hora, você vê que ele faz umas frases, e aí ele dá uma parada, faz uns acordes, faz outras frases. E o cara é bom pra caramba. E aí depois ele vai pra harmonia, fica só harmonizando e entrega os pontos. Porque realmente nesse beat aí é difícil demais segurar a onda. Essa onda que ele segurou aí, Deus me livre. Muito bom. Então, aos alunos, seus alunos, fica a sugestão de eles procurarem esse tema. Tem na internet escrito, nota por nota. É um grande treino. É um grande treino. E analisar o que ele faz, o que ele está fazendo em cima de cada acorde. Exatamente. É uma análise interessante. Isso depois do Natal, né? Depois das festas de final de ano. Exatamente. Porque dá trabalho. Projeto para 2021 para vocês. Tirar o solo do Coltrane em Giant Steps.
E analisar cada cada momento momento do do solo. solo. Se você chegar em E dezembro, a, se em dezembro você chegar ao final do solo, considere-se um vitorioso. é, exatamente. Foi um ano letivo bem É, aproveitado. exatamente. Exatamente. Então eu queria desejar a todos vocês aí muito estudo, boas festas de final de ano. E quem sabe a gente se encontra ainda algumas vezes aí Exato. em 2021. Isso aí. Eu estou à disposição. É lógico que esses nossos 3 encontros, a gente falou sobre muitas coisas, mas a gente não aprofundou, Não aprofunda. porque cada detalhe desses requer um estudo mais profundo, Uhum. É verdade. tanto na questão harmônica quanto na questão melódica. E muito estudo, muita disciplina e sem preconceitos, estudar tudo que aparecer na frente, tirar tudo em todos os tons, se dedicar, que o improviso que tão almejado vai surgindo aos poucos, quando você der por si, você já está É improvisando. verdade. É verdade. É isso aí. Eu também quero aproveitar aqui e agradecer você e desejar um feliz final de ano para todo mundo, quem está assistindo, quem vai assistir a gravação e para vocês aí também. Para você, para a Nanímia. Muito obrigado. Da minha parte aqui, da nossa. A minha filha me ajudou um pouquinho aqui também, que eu não entendo nada de internet. Aí ela me ajudou aqui a participar da live de Tá vocês. legal. E aos seus alunos dizer que eles têm em você um grande professor, Que bom. Obrigado. né? Obrigado. Tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista prático. Você é um excelente músico, arranjador, improvisador. Tô E trilhando o caminho, né? Que a gente vai trilhar. não, pois é, e tem uma formação musical muito boa, e esse trabalho que você faz é importante. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Um abraço para Um todos. abraço. Até mais, Evelyn. Obrigado. Tchau. Boa noite.